3 formas e meia de machucar pedalando. Bora falar desse assunto para evitar machucar de bobeira, deixar de ser prazeroso, algo bacana que é pedalar. Eu sou suspeito para falar porque quem me acompanha aí sabe que eu pedalo. Vamos falar disso então, vamos entender como é que faz para evitar, para ter um pedal prazeroso, para fazer algo bacana que dê vontade de fazer novamente, não é mesmo? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach e eu treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, tem 3 formas e meia, mas por que meia? Vem comigo que você vai entender. 3 formas e meia de machucar pedalando e a gente vai entender exatamente como é que é, quais são essas formas e o que eu preciso fazer para não cometer esses erros que são bestas até, são simples e eu posso evitar facilmente. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir aqui também conhecer essas 3 formas e meia de machucar pedalando. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que pedala e talvez nem conheça essas 3 formas e meia de machucar. Do que nós estamos falando exatamente? Do que nós estamos falando exatamente? Eu gosto de colocar todo mundo na mesma página, contextualizar para a gente poder saber exatamente o que é. E aí, um pouco mais para frente, eu explico em detalhes as 3 formas e meia, ok? São posições corriqueiras, posições do dia a dia, que você olha por aí, você vê o pessoal pedalando, você vê muitas pessoas fazendo, muitas pessoas nesta posição. E aquele negócio que eu já falei aqui algumas vezes, né? Quando a gente vê algo muito frequentemente, ou seja, quando algo é comum, a gente começa a achar que é normal. E não é normal. Comum é que acontece com frequência. Normal é daquela forma que tem que ser feito. Então a gente não pode confundir uma questão com a outra. E muitas vezes passa despercebido. Principalmente para o leigo. O leigo que não sabe, não tem conhecimento, não sabe exatamente como é que tem que ser. Passa e ele nem percebe. E aí que está o problema. Porque eu estou fazendo algo, estou pedalando, né? Estou ali fazendo uma atividade física, achando que está tudo ok, achando que eu estou fazendo o que é para fazer. E aí eu acabo me machucando, acabo lesionando. E aí quando eu estou lá do outro lado e recebo essa pessoa já machucada, em algumas situações com lesão irreversível, que me dói o coração, porque eu sei que poderia ter sido prevenido e não foi. Poderia ter sido prevenido e não foi. Então tá, já entendemos que são posições, que é corriqueiro, que é do dia a dia. Agora, o que é importante a gente entender, e algumas pessoas se confundem com isso, né? Elas acham que aquela forma que ela está fazendo é a forma, é imutável, é assim que faz. Eu lembro, quando eu era moleque e eu pedalava, menino, eu fazia bicicross, eu fui atleta de bicicross. Bicicross era a sensação dos meninos da minha idade. E a gente nem sabia de nada disso que eu estou falando aqui. E é mais ou menos isso, né? Eu não tenho nem noção, né? E eu acredito que aquele jeito que eu faço é o jeito, não tem outro jeito, eu nem penso sobre isso. E quando eu penso, eu acho que é imutável, é daquele jeito. Não tem que mexer aqui, não tem o que mexer aqui, não tem como mexer aqui. Há uma possibilidade de ajuste. Aliás, há muitas possibilidades de ajuste. São vários ajustes que podem ser feitos e devem ser feitos. Agora, quando eu acredito que é algo imutável, sem possibilidade de ajuste, eu me fecho, eu não estou nem enxergando o que está aqui do meu lado, não estou enxergando o que as pessoas estão me falando, não consigo dar continuidade nesse vídeo. Acho que é besteira, acho que eu estou perdendo meu tempo com isso. Agora, quando lesiona, quando machuca e é irreversível, aí não tem mais o que fazer. Então, vamos entender, vamos aprofundar, vamos entender
os detalhes para a gente poder realmente fazer algo que é para a saúde, porque às vezes eu quero fazer algo para a saúde, no intuito de melhorar minha saúde, de ter mais saúde, mas acabo dando um tiro no meu próprio pé, querendo melhorar a saúde, acabo me machucando por uma besteira, como o que eu falei lá no começo, né? É algo que pode ser prevenido, é algo que eu vou machucar de bobeira, não tem necessidade de ser desse jeito. O que eu preciso então, Eduardo? Então tá, você já me convenceu. O que eu preciso então? Eu quero me ajustar em relação a essas 3 formas e meia de se machucar. Bom, o primeiro passo é saber exatamente o que eu tenho que ajustar, o que tem que ser feito. Eu sempre falo isso, né? Quando eu tenho algo para ser resolvido, eu olho para esse algo para entender o que está acontecendo. E é o que nós precisamos fazer aqui agora. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. A partir do que está acontecendo, eu vou poder ver o que eu preciso ajustar, o que precisa ser ajustado. Então, saber exatamente o que tem que ser ajustado é um passo extremamente importante. Eu nem sei o que tem que ser ajustado. Como é que eu vou dar um diagnóstico? Melhor, como é que eu vou dar o remédio se eu não tenho o diagnóstico? Eu tenho que ter um diagnóstico, né? No nosso caso, um diagnóstico, não um diagnóstico, né? Mas é uma avaliação para entender dessas 3 formas e meia, qual está mais frequente aqui no meu pedal acontecendo. Preciso saber disso, preciso ter clareza disso. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, imagina só, 3 formas e meia de machucar pedalando. Eu trabalhando com fitness e emagrecimento com a fisioterapia associada desde 95. Quantas centenas de milhares de pessoas eu acompanhei que machucaram. Que chegaram para mim machucadas. Já machucadas. E aí não tem o que fazer, né? Deveria ter sido corrigido lá atrás. Eu tenho um hábito, não é muito frequente. Hoje, por exemplo, eu pedalei 30 quilômetros. Mas, às vezes, não é frequente, eu tenho o hábito de pedalar num parque aqui em Campinas, chama Lagoa do Taquaral. É próximo aqui da VIP, inclusive. Só que é um parque, né, que você fica fazendo assim. Eu não gosto de pedalar assim, sabe? Dá 3, 4 voltas, 5 voltas no mesmo lugar. Me irrita um pouco. Mas, às vezes, não tem opção, eu faço isso. E ali, eu vejo pessoas correndo, caminhando, andando de skate, andando de patins, andando de patinete e também pedalando. E eu vejo claramente essas 3 formas e meia ali na hora, dá vontade de parar e falar para a pessoa. Já aconteceu de eu fazer isso, né? Mas não era pedal, era uma pessoa fazendo um agachamento bem errado, e eu cruzei a pessoa depois no final já do meu treino de pedal e perguntei se ela gostaria de ter minha ajuda. E ela falou que sim. Então eu fui lá e expliquei para ela que ela estava fazendo um agachamento errado. Mas quando eu estou ali pedalando, né, muitas vezes dá vontade de parar a pessoa e falar, olha, tá errado. Eu já fiz isso, né? Não na Lagoa, eu já fiz isso em outros lugares, eu vou contar aqui inclusive. Tem um aluno nosso aqui da VIP que ele começou a fazer atividade física aqui com a gente, começou a fazer musculação, treinamento personalizado. Né? Aqui a gente não monta ficha de treino, a gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que levem a pessoa em direção aos objetivos e às necessidades dela, necessidades que ela trouxe no dia da avaliação e necessidades que foram observadas no dia da avaliação. E aí, ao longo desse processo, ele se entusiasmou e começou a pedalar. Pegou a bicicleta que ele tinha na casa dele mesmo e começou a pedalar. E aí ele viu que deu match, né? E aí o que ele fez? Comprou uma bicicleta nova, começou a pedalar com essa bicicleta nova, foi melhorando essa bicicleta, foi trocando as peças, colocando peças melhores. Resumindo, ao longo desse processo, esse cara emagreceu mais de 20 quilos, mudou a alimentação dele, começou a se alimentar de uma forma mais saudável. Tem um restaurante aqui próximo, ele morava aqui próximo, né? Tem um restaurante aqui próximo que vende uma comida bem saudável. Enfim, mudou todo o estilo de vida dele. Foi muito bacana. E ele fez algo que eu não vou ficar explicando aqui em mínimos detalhes, mas eu vou explicar minimamente.
ele fez algo que chama Bike Fit. O que é Bike Fit? Imagina só, eu vou lá e compro uma camisa para mim. A camisa vem no meu tamanho, porque eu vou lá, eu não vou comprar uma camisa nem maior, nem menor do que o meu tamanho. E aí eu vou e levo uma pessoa que costura, e peço para ela arrumar a camisa para mim no meu corpo. Ou eu já compro uma camisa ajustada no meu corpo. O Bike Fit é isso. Então, um ponto importante é comprar uma bicicleta que é do meu tamanho. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, não é o objetivo nosso aqui hoje. Mas eu tenho que, pela minha altura, eu vou comprar uma bicicleta, tem um número na bicicleta, igual uma camiseta, tá? Tem um número ali no quadro da bicicleta, né? Sabe onde tem o banco aqui, tem o pedal aqui embaixo, tem a roda da frente, a roda de trás, tem um quadro que todas essas peças são encaixadas. Esse quadro ele tem um tamanho, e é o tamanho exato do tamanho da pessoa. Então cada pessoa tem... Esse cara é um cara bem alto, eu não posso pedalar a bicicleta dele, por exemplo, nem ele pode pedalar a minha, entendeu? Apesar do quadro já ser do tamanho, ainda merece alguns ajustes finos, que é o Bike Fit. Então, olha o nível que é essa parada, né? Óbvio que quem está começando não precisa começar nesse nível. Isso aí é para quem já está pedalando com uma certa frequência, com uma certa quilometragem. Aí é importante fazer. Eu fiz Bike Fit? Fiz Bike Fit. É importante fazer, tá? Evita um monte de problemas aí na cervical, no joelho, quadril, coluna, lombar, enfim. Então, é importante. Eu estou contando a história dele para mostrar o quanto é importante esses ajustes. E está ligado com essas 3 formas e meia de machucar pedalando. Muito bacana, né? A história dele. Quando eu fiz o Caminho da Fé, para quem não conhece, é um caminho que sai de Águas da Prata e vai até Aparecida. São 330 quilômetros. Quando eu fiz esse caminho, era um grupo, né? 12 bicicletas, se eu não me engano, e tinha um cara, um médico, que a gente pedalava mais ou menos no mesmo ritmo. Então a gente estava mais ou menos sempre junto, chegava junto. E sempre que chegava, esse cara também reclamava de dor na lombar, né? Dor lombar, dor lombar, dor lombar. E aí, não tinha o que fazer ali, né? Eu fui tratando dele ali como fisioterapeuta, eu fui tratando dele ao longo do caminho. E, ao final, ele voltou para Campinas e procurou um cara de Bike Fit. E fez um ajuste pequeno na sapatilha. Quem pedala, tem o hábito de pedalar, né? Eu faço isso. Não pedala com tênis. Pedala com uma sapatilha apropriada para pedalar, que ela encaixa no pedal, tá? Ela tem um local ali que ela encaixa, tá? O taco dela encaixa ali. E aí ele fez um ajuste, acabou a dor lombar. Estou contando isso para poder entender o quanto são finos esses ajustes e fazem toda a diferença. Eu não vou falar de ajustes tão finos assim, nessas 3 formas e meia, mas eu vou falar de alguns ajustes que são muito importantes. E uma vez eu estava pedalando no condomínio que eu morava antes, condomínio de casas que eu morava antes, e eu vi uma moça pedalando. E ela estava com a altura do selim bem desajustada. E aí eu parei e falei, olha, eu sou fisioterapeuta, desculpa se eu estou sendo invasivo, mas a altura do seu selim está bem inadequada, vai te machucar. Quer que eu ajuste para você? Você mesmo quer ajustar? E ela, não, pode ajustar. Aí eu fiz o ajuste ali para ela, expliquei mais ou menos para ela o que estava acontecendo, para ela poder ter clareza. Eu sempre falo isso, né? A gente precisa entender. Quando eu entendo, eu engajo muito mais com aquilo. A próxima vez que ela for pedalar, ela já vai cuidar desse banco, né, desse selim para estar na altura correta. Estou contando essas histórias por quê? Porque é o dia a dia. Comecei falando isso. É corriqueiro, tá aí, ó. Você vai andando pela rua, você vê as pessoas fazendo isso. E agora que você está aqui comigo até agora, quase 15 minutos aqui conversando. Já eu vou explicar quais são as 3 formas e meia, né? Você vai entender as 3 formas e meia, você vai começar a ver no dia a dia nas pessoas fazendo isso. Ah, te ouvindo assim é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática não é bem assim. Me dá um certo faniquito quando eu ouço a pessoa falando isso, sabe? Não, na teoria é lindo. Não existe na teoria lindo. É assim desse jeito. E na prática é assim também. Na teoria e na prática. Na verdade é a teoria na prática isso. Né? É ver a teoria na prática. E aí a pessoa começa com desculpa, né? É hora, agora. Que horas são? Hora de dar desculpa.
A pessoa começa a dar desculpa, porque quando a gente tem algo para ser feito, para mudar, para fazer de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo, muitas vezes a gente começa a dar desculpas para não mudar, para não fazer. Não, mas eu sempre pedalei assim. Uai, vamos mudar agora. Qual o problema de mudar? Qual o problema de mudar? A gente nem falou das 3 formas e meia ainda, mas quando eu falar, você vai entender o risco que está correndo de bobeira. De bobeira. Então tá, eu sempre pedalei assim, muda. Muda. Simplesmente muda. Celular, o celular que a gente usa hoje, né? Smartphone, não existia. Hoje não tem mais quem use um celular daquela antigo, né? Que não era smartphone. Então a gente tem que ir evoluindo, a gente tem que ir melhorando. As oportunidades vão aparecendo na nossa frente para a gente melhorar. Então eu sempre pedalei assim, não é uma desculpa. Quer dizer, para algumas pessoas é, né? Mas a gente tem que fazer o quê, ó? Tirar essas desculpas da frente. Para poder andar na direção do objetivo. E nosso objetivo aqui, para quem está comigo, né? É pedalar. É fazer uma atividade prazerosa, fazer uma atividade que me dá prazer, que eu vou curtir, que vai ser bacana. Não uma atividade que vai dar dor, que vai me machucar. Mas é assim, Eduardo, você não entendeu. É assim, ó. Eu sempre pedalei assim e eu nunca tive problema. Você vai esperar ter problema. Você vai esperar o problema aparecer. Ah, agora sim eu vou lá assistir aquele vídeo do Eduardo lá de 3 formas e meia de machucar para fazer os ajustes. Não, é antes. É agir preventivamente. A gente não tem o hábito de fazer isso aqui no Brasil. A gente tem o hábito de agir remediando e não preventivamente. Eu nunca fiquei sabendo disso. Nunca me falaram isso. Nunca me falaram sobre esse assunto aí que você está falando. Tá, ok. Mas não é porque nunca falaram, porque eu não sabia, que ele não está atuando, que ele não está me machucando. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Se eu pegar algo aqui, ó, uma caneta, uma caneta. Se eu soltar essa caneta, ela cai, porque a ação da gravidade está agindo aqui, o tempo todo. Independente se eu sei ou se eu não sei, se eu pegar uma criança, um bebê, e ele soltar a caneta vai cair. E ele não sabe que existe a ação da gravidade. Então, não é porque eu não sei, porque nunca me falaram, porque eu não sabia, que eu não estou sofrendo a influência e as consequências dessas 3 formas e meia de machucar pedalando. Todo mundo pedala assim. Nossa, quando eu ouço isso, eu fico pensando, né? Quem que é esse todo mundo dessa pessoa? Então quer dizer, esse ambiente que eu estou vivendo aqui, as pessoas pedalam errado. As pessoas pedalam sem os ajustes necessários. Qual é o ambiente que eu estou vivendo? Só um exemplo, né? Falando de emagrecimento. Né? Pensando em emagrecimento. É um ambiente que as pessoas exageram, que elas comem muita fritura, muita gordura, muito doce, muito açúcar, muito chocolate. Esse é o ambiente que eu estou. E aí eu olho para esse ambiente e falo, todo mundo come muito açúcar, gordura, fritura. Entende o que eu estou querendo dizer? O ambiente que eu frequento, as pessoas não estão pedalando dessa forma inadequada, dessa forma arriscada. As pessoas que eu pedalo não são assim. Então não é todo mundo. Quem que é o meu todo mundo? Eu preciso pensar sobre isso. Né? E eu ouço isso das pessoas, tá? Quando as pessoas me procuram, que eu vou entender o que está acontecendo com essa pessoa, ela fala, não, mas o pessoal que corre comigo, todo mundo corre desse jeito. Não, o pessoal que pedala comigo, todo mundo pedala desse jeito. Não, o pessoal que faz essa atividade física comigo, ninguém alonga. Sim, mas é esse grupo seu aí. Entende? Não dá pra gente falar que é todo mundo. O mais importante é a gente fazer assim, ó. Tirar essas desculpas da frente. Tirar essas desculpas da frente. Porque as desculpas, elas vão impedir que eu ande na direção do meu objetivo. Que eu consiga fazer um pedal prazeroso. Um pedal que vai ser bacana. Um pedal que eu vou ter vontade de fazer de novo. Mas, apesar de tudo isso, tem essa turma, né? Que é a turma que dá desculpa. Tem uma outra turma. Tem uma outra turma que ela acredita que está fazendo certo. Ela ouve sobre as 3 formas e meia e fala, já sei, vou fazer. E essa outra turma, ela acha que está feito.
Ah, assisti o vídeo lá do Eduardo, agora tá tudo certinho aqui, não tem problema nenhum. Mas não tá. Não tá. Como assim? Ela pega e faz ajustes parciais. Parciais. Ela não faz o ajuste necessário, o ajuste recomendado. Ela faz ajustes parciais. E aí não adiantou, não resolveu. No máximo, amenizou. Não adianta eu fazer um ajuste parcial. Ou a pessoa vai e faz o ajuste. Faz, certinho. Mas depois ela volta. Ela volta como era antes. Não, eu não me adaptei. Ficou estranho pedalar daquele jeito. Vai ficar estranho. Pega a escova de dente e escova com a outra mão que você não escova normalmente. Não vai ficar estranho? Vai ficar estranho. Mas faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, daqui a pouco está normal. Eu já me adaptei. Então, muitas vezes a pessoa faz o ajuste e depois ela volta como estava antes. Não é para voltar, é para manter. E eu me adaptar àquela nova forma de fazer, que é a forma ajustada. E se faz muito tempo que eu pedalo dessa forma inadequada, a forma adequada vai ficar estranha para mim. É assim mesmo. É normal. Então, faz o ajuste e espera essa adaptação acontecer, porque ela vai acontecer. Pode até gerar alguns incômodos. Pode gerar alguns incômodos. Faz muito tempo que eu pedalo do jeito e agora eu estou mudando esse jeito. Pode acontecer. É comum acontecer. Tá? É bem comum acontecer. Inclusive, por exemplo, pessoa que está acostumada a trabalhar com notebook na mesa, sem suporte. Quando coloca no suporte e coloca na posição adequada, ela sente estranho. É a mesma coisa. É um ajuste ergonômico que nós estamos falando aqui. Então, seja persistente, seja perseverante. Vai se adaptar e se adaptar da forma adequada, da forma certa que tem que ser feita. Ok, são 3 formas e meia de machucar pedalando. Aí eu ajusto uma, mas não ajusto outra. Também não vai resolver. Eu tenho que fazer o ajuste completo. Eu tenho que fazer todas as 3 e meia formas de machucar sendo ajustadas. Aí sim eu vou conseguir ter a resposta que eu quero. Aí sim eu vou estar realmente prevenindo de acontecer algo de forma desnecessária. Então, não resolve desse jeito. Não resolve. Fazer ajustes parciais, fazer e voltar atrás, isso é meio óbvio, né? E ajustar um, mas não ajustar outro. Eduardo, você já falou bastante aqui, né? Vamos para a prática, vamos ver acontecendo. Eu vou montar na bicicleta para mostrar. Vamos ver acontecendo? Porque aí é muito bacana, né? Ver na prática acontecendo aquilo ali, né? Que está sendo dito. Então vamos. Vamos montar na bicicleta e esclarecer, destrinchar cada situação dessa que pode machucar, né? A probabilidade de machucar é muito grande. Eu falo pode para não ser tão incisivo assim, né? A probabilidade de machucar é muito grande. Vamos comigo então? Bem, só bem. Vamos ver então as 3 formas e meia de machucar pedalando na prática. Então eu estou aqui numa bicicleta de spinning para facilitar, para mostrar, para explicar. A primeira forma é o banco com o selim embaixo. Então eu vou abaixar bem aqui, ó, para a gente poder ver. Tá, ó. O que acontece com o selim embaixo? Quando eu fizer um movimento, olha o tanto que eu faço de flexão aqui do joelho, ó. Esse grau de flexão grande, ele faz com que a patela, nessa bolinha do joelho, seja comprimida contra o ferro, e aí vai gerando um desgaste ali nessa região de forma desnecessária. Então o banco, né, o selim, tem que estar na altura adequada, para quando eu fizer a pedalada, eu tenho uma boa cinética de movimento, eu tenho uma boa harmonia nesse movimento, e eu faço o movimento sem forçar as articulações. Então, por exemplo, como estava, né? Aqui, nessa posição,
a hora que eu faço um movimento, eu tenho aqui, ó, uma boa cinética, eu quase faço a extensão total do joelho nesse movimento. Esse é o ideal, Eduardo? O ideal é fazer um bike fit, né? Ter uma pessoa que vai fazer uma avaliação em mim, todas as minhas medidas e regular a bicicleta de forma específica para mim. Se eu tiver irmãos gêmeos, não serve. Então tá aí. Primeiro ponto a ser observado é dessas 3 formas e meia de machucar pedalando é a altura do selim, o selim baixo demais. E o selim alto? Vamos ver agora. Agora eu estou na outra posição, que é o selim alto. Olha só, quando eu pedalo, olha o que acontece aqui na minha bacia. A pessoa fica praticamente rebolando em cima do pedal. Por quê? Para eu descer a perna aqui desse lado, eu tenho que soltar aqui, ó, meu quadril. E aí, quando essa perna vai descer lá, eu tenho que soltar o outro quadril. Então, a pessoa fica praticamente rebolando em cima do pedal. Esse é um bom indício que o selim está alto. E agora vamos falar da posição dos joelhos. Então, eu tenho que ter o joelho bem alinhado com o pé. E várias vezes eu estou na estrada pedalando e observo a pessoa pedalando e eu vejo o quê? Um joelho abrindo, assim, ó. Ou o joelho fechando. O joelho indo para dentro aqui, ó. Ele vai para dentro. Então eu tenho que estar bem atento a esses pontos, O joelho tem que estar alinhado com a ponta do pé. Nem abrindo, nem fechando. Às vezes eu estou pedalando e eu vejo a pessoa por trás, como eu estou mostrando aqui agora, e eu vejo claramente isso acontecendo. Um desalinhamento do joelho, ou fazendo para fora, que é o joelho varo, ou fazendo o joelho para dentro, que é o joelho válvulo. Então é um ponto importante para prestar a atenção. E para fechar, vamos falar aqui da posição dos membros superiores. Muitas vezes na bike a pessoa acaba soltando o peso aqui, ó, jogando o peso aqui muito nos braços. Ela vai sentir dor, nos braços, na mão. E além disso, quando eu jogo todo o meu peso aqui na frente, eu solto o peso na minha lombar. Ou seja, eu não mantenho a minha lombar ativa, estabilizando o movimento. E aí a lombar fica solta. Eu estou passando em buraco, estou passando em terrenos que são acidentados. Isso vai levando um impacto aqui na lombar e provavelmente dor. Então, o apoio aqui do guidão é um apoio leve. Não é para eu soltar o peso totalmente aqui no guidão. É só para eu fazer um apoio leve. Presta atenção nisso, porque é algo que faz toda a diferença. Só para a gente ver aqui num outro ângulo que talvez fique melhor, da questão do apoio, de apoiar todo o peso em cima dos membros superiores. Então olha só, eu estou aqui pedalando, eu faço isso aqui, ó. Eu jogo mais o peso para frente e faço esse encaixe do ombro aqui. Isso é muito comum a gente ver as pessoas pedalando desse jeito. Dessa forma, como eu disse, eu sobrecarrego essa região, pode dar dor na mão, nos braços, nos membros superiores, e faço com que eu não precise manter a minha lombar estabilizada, travada, para os momentos de instabilidade, eu ter a musculatura ali segurando a minha lombar. A lombar fica mais solta e isso vai gerar dor na lombar. As vértebras ficam como se fosse dançando ali, na medida que eu tenho movimento, na medida que eu passo em terrenos mais acidentados. Então tá aí, as 3 formas e meia de machucar pedalando. Eu usei uma bicicleta de spinning para mostrar, só para facilitar a minha vida, porque numa bicicleta de rua eu ia ter muita dificuldade de fazer isso. Mas essas 3 formas e meia de machucar pedalando, eu estou me baseando na rua. Serve para uma bicicleta de spinning? Serve para uma outra bicicleta? Serve. Mas o intuito aqui é falar com as pessoas que estão pedalando na rua. Eduardo, por que 3 formas e meia? Porque a gente falou da posição do selim, e aí na posição do selim tem para cima e para baixo, alto e baixo. Por isso, 3 formas e meia. A outra posição do joelho, ok? E a outra posição de ficar aqui em cima, jogando o peso em cima do ombro. Tá aí, visto.
Chama aqui para te ajudar porque ficou bem zoado. Mas enfim. Visto! Uau, visto! Agora é só prevenir, é só fazer o adequado, não é mesmo? Bora fazer o adequado, porque não adianta vir aqui, balança a cabeça, diz que sim, fala que faz sentido, até conta no almoço de família, no happy hour da empresa e não coloca em prática. Não vai resolver nada. 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 Não vai resolver nada. Eu olho lá na minha bicicleta, eu pedalando, posso filmar, posso pedir para alguém filmar e vou olhar, vou ver. Dessas 3 formas e meia, qual que eu preciso ajustar? Porque talvez não precise de todas, né? Às vezes é uma, mas não a outra. Então tá. E aí, a partir disso, eu vou definir como que eu vou fazer. É interessante montar um esquema de como que eu vou fazer isso. Porque tem algumas situações que eu consigo resolver sozinho. Tem outras situações que eu não vou conseguir resolver sozinho. Eu vou precisar de ajuda de alguém para resolver. Vê como está fazendo, vê como que eu estou fazendo hoje e parte para os ajustes. É assim, tá? Mas organiza isso, né? Vê, porque talvez não seja as 3 formas e meias que eu estou fazendo errado hoje. Se eu pudesse sugerir um primeiro passo, eu sempre falo que uma jornada de 1000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Não tem como eu dar o 10º passo se eu não dei o 9º, não tem como eu dar o 9º se eu não dei o 8º, e assim por diante. Então, se eu pudesse sugerir um primeiro passo, é assim. Começa com o ajuste do selim, porque ele é o mais simples de todos e ele gera dor na lombar, dor no joelho, dor nos ombros, dor na cervical, dor nos braços. Então começa fazendo só o ajuste do selim, da altura, né? Qual é a altura adequada? É o ajuste, é o pontapé inicial, é o nosso ajuste inicial, é esse. Faz o ajuste do selim, pedala, faz um pedal e vê a diferença. Agora, como eu sou curioso para um caramba, comenta aqui para eu saber, depois que pedalou, como é que foi? Qual a diferença percebeu? Ficou bacana? Comenta aqui, das 3 formas e meia de machucar, qual que você já conhecia, qual que você não conhecia, qual que você acha uma besteira. Nossa, é uma grande besteira, Eduardo, você não tem nada a ver com o que você falou. Comenta, para a gente poder trocar ideia. Eu sou curioso, eu gosto de saber como é que foi, né? Como é que está sendo. E talvez você tenha pensado em alguma pessoa, um amigo, uma pessoa querida que pedala. Você falou, nossa, fulano tinha que estar aqui ouvindo tudo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Ela vai ser muito grata, eu tenho certeza disso. E curte, porque quando você curte, outras pessoas terão acesso, terão oportunidade de ver todo esse conteúdo. Então, curte. E se você não está seguindo ainda, o risco de perder conteúdos bacanas como esse é muito grande. Então, começa a seguir agora, já, nesse instante. Faz os ajustes e começa a pedalar no outro nível, no próximo nível. Todo ajustado com segurança. Esse é o nosso objetivo principal, fazer atividade física com segurança, sem correr risco desnecessário. Vem comigo, fica a dica. Valeu!